carinho desse povo, dessa gente, a forma como eu fui recebido e como até hoje eu sou tratado. Você não precisa ir para muitos lugares do mundo para viver feliz, principalmente se você estiver de bem consigo, com a sua família, com seus amigos. Eu adotei Santa Catarina e fui por ela adotado. Eu sei que muita gente fala, mas o Mário não é catarinense. Pô, eu só não tive o privilégio e a sorte de ter nascido aqui, mas eu escolhi para viver esse estado e essa gente como irmã. Meus amigos, eu vivo em Santa Catarina mais que o dobro do tempo em que eu vivi em São Paulo. Eu tomei como referência o fato de, quando cheguei a Santa Catarina na década de 70, na profissão em que eu me formei, que é educação física, nós ainda não tínhamos praticamente nenhum formado no estado. Então eu encontrei uma terra ainda árida, mas com muita fertilidade para poder desenvolver o meu trabalho na área pedagógica. Paralelo a isso, eu já fazia comunicação, eu trabalhava em rádio há uns 15 anos. E embora fosse relativamente um hobby, que não conseguia sobreviver só com o salário do rádio, eu nunca deixei de fazer comunicação. Talvez por isso eu tenha sido premiado ao longo do tempo com um retorno dessa área, começando com rádio, passando para televisão, escrevendo em jornais, até chegar a Florianópolis em 86 e iniciar o trabalho numa grande emissora, uma emissora muito bem organizada, que é a RBS, antiga, agora NSC, com uma afiliada da maior rede de televisão do Brasil, que é a Rede Globo. A partir daí é que minha vida tomou um outro rumo, embora eu nunca tenha deixado de fazer educação. Eu me aposentei como professor de educação física, prestando serviço ao Conselho Estadual de Educação nesta área. Eu acho que tem muitos comunicadores maravilhosos em Santa Catarina e eu os respeito profundamente. Mas posso te dizer o seguinte, se há algo que eu tento fazer nas minhas comunicações, seja rádio, televisão ou jornal, é falar com o coração. Então, eu tento expressar o que eu estou sentindo, porque eu acho que você só consegue sentir aqui aquilo que faz sentido aqui. E desta maneira, se eu puder ajudar as pessoas a prestarem um pouco mais de atenção no que elas têm de bom e usufruírem disso, eu acho que eu vou estar tocando a minha vida da melhor forma que você puder imaginar. Eu continuo levantando muito cedo, nós temos alguns cachorros em casa, nós somos cachorreiros e adoramos. Então eu levanto, vou dar uma ajeitada nos animais, porque eles precisam ficar confortáveis tanto quanto possível. Depois subo o morro para a televisão, onde eu entro na CBN diário. Há 25 anos eu mantenho um programa na rádio CBN chamado Notícia na Manhã. Vou até às 11, eu ia até meio-dia, mas eu saía direto para o estúdio da TV, não tinha tempo nem de maquiar. Então foram abreviando, 11h30, agora 11 horas, e eu saio, tenho tempo agora de conversar com a edição, com a editora, com a coordenadora do Jornal do Almoço, passo na maquiagem e vou para o estúdio. Eu ainda sou o último dinossauro da Rede Globo e de afiliadas que não edita o jornal que apresenta. Então eu não sou editor do Jornal do Almoço, eu não tenho poder de pauta. Aí você vai me dizer, mas você entra no estúdio, você não sabe o que vai para o ar? É mais ou menos isso. Claro que eu sei o que vai para o ar, mas eu não vi as matérias na ilha de edição. Então muitas delas me surpreendem, inclusive, positiva ou negativamente. Então a minha reação, vocês podem prestar atenção nisso, ela é muito semelhante à de quem está em casa assistindo o jornal pela primeira vez. Muito embora eu tenha que informar, tenha que chamar as matérias. Eu sei dos assuntos porque eu os discuti na CBN a manhã inteira no rádio. Eu entrevistei secretários, governador, vereadores, prefeitos, enfim. Quando eu entro no estúdio da TV, eu já sei tudo o que vai acontecer, mas eu não vi as matérias. Por um lado, é ótimo porque a minha reação se assemelha muito a quem está em casa. Negativamente, foi a cobertura da enchente de Blumenau, aliás, da catástrofe de Blumenau, agora em 2008. No Morro do Baú, eu estava no ar, ao vivo de Blumenau, do único lugar onde nós podíamos transmitir alguma imagem, que era do alto da prefeitura de Blumenau. Era o único lugar de onde a micro-ondas alcançava o morro. Eu chamei o Ricardo Van Dorf, ao vivo, da cidade de Ilhota,
e ele mostrou uma imagem de um bombeiro saindo com barro até a cintura daquele desbarrancamento do Morro do Baú, com um saco plástico na mão. E eu não sabia o que era. De repente, o Ricardo disse que era o corpo de uma criança que o bombeiro havia conseguido achar no meio daquele barro. Ah, peraí, meu amigo. Nós somos seres humanos, quer dizer, a gente se emociona. E eu tive que usar a gente usa essa brincadeirinha séria de morder a língua, morder o beiço aqui por dentro, para doer, que assim você tira um pouco do foco da tua emoção e aí você se segura. Mas eu quase tirei sangue e quase não consegui terminar aquela matéria. Foi muito triste. E cada vez que eu vejo, eu me emociono. Cada vez que eu lembro dela, eu me emociono. Porque eu tenho filhos, eu tenho um casal. E você saber que uma criança morreu daquele jeito, ainda que resgatado o corpinho pelo bombeiro para poder sepultar, pelo menos, para a paz dos seus pais, foi uma notícia muito triste. Além de ter sido convidado para fazer o cerimonial de recebimento dos corpos dos jogadores que haviam caído com o avião da Chapecoense na Colômbia. Foi talvez um grande desafio na minha vida profissional. Alegres, eu tive muitas, mas muitas alegrias. Eu até me permito pedir desculpa não citar uma ou outra, mas eu me lembro, por exemplo, que nós fizemos um jornal embaixo de neve em São Joaquim, no dia 21 de julho de 1990. Neve de 20 centímetros, na maior nevasca dos últimos 50 anos, e nós estávamos no ar, ao vivo, mostrando isso para todo o estado. É lógico que a neve também machuca, tem gente que passa frio, mas o advento da neve, como a gente não tem esse costume, nos traz uma felicidade impressionante. Além de ter feito coberturas maravilhosas, como jogos abertos, como shows grandiosos que nós pudemos promover. Amigo, se está pertinho do Rei Charles, ao vivo, uma lenda, quer dizer, tocando o piano ali do teu lado, eu sinceramente, eu me sinto um privilegiado, é só o que eu posso dizer para vocês. Eu estou à disposição, talvez o que me faltasse fosse, por exemplo, ter o privilégio de apresentar o Jornal Nacional, e hoje nem isso eu posso dizer mais, rapaz. Eu não sei se deu tempo de cair toda a ficha, sabe? Foi uma experiência magnífica. Eu brinco, eu digo, é como um jogador que atua no Próspera, ainda numa divisão de acesso, de repente ser convocado para disputar uma partida no Maracanã pela seleção brasileira de futebol. Quer dizer, mais ou menos essa. Eu não sei o que passa pela cabeça desse pessoal. Eu sei o que passou pelo meu coração. Eu tentei fazer o melhor que eu pude. Mesmo assim, é evidente que a emoção toma conta da gente, sabe? Você está num cenário como aquele, num estúdio como aquele, numa redação como é a do Jornal Nacional. Para quem mexe com jornalismo, quem está me assistindo e conhece um pouquinho da área deve imaginar. Eu brinquei na redação da NSC quando eu voltei e disse, aí Mário, como foi? Eu falei, se eu fosse nordestino, eu diria que foi como uma rapadura, meu amigo. É doce, deliciosa, mas não é mole, não, sabe? Aí a responsabilidade é grandiosa, mas eu espero ter feito por merecer estar lá nesse dia. O meu nome é Mário Pinto da Mota Júnior. Eu trago o nome do meu pai, Mário Pinto da Mota, e trago a vida, a energia da minha mãe, Nair de Campos Mota. Uma dupla caipira de São Paulo, que quando eu nasci tinha um programa de auditório na Rádio Bandeirantes chamado Motinha em Afia. O programa chamava-se Na Serra da Mantiqueira. Eu acho que sou um pouquinho dessa mistura de um cidadão do mundo que quase não aprendeu a ler e a escrever e que lia desesperadamente para tentar descobrir o que o mundo ainda não havia lhe mostrado. Eu acho que eu sou uma pessoa que tenta respeitar o próximo de todas as formas. Eu posso não gostar, posso não amar a pessoa, mas o meu respeito demonstra o meu amor por ela. É o mínimo que eu poderia dizer.